Oi, oi, galerinha top da Escola Estadual João Paulo II, a professora Paula chegando na área para mais um dia especial de aula, viu, gente? Hoje é dia da nossa famosa videoaula de correção. É isso aí, vocês lembram que essa semana a gente se dedicou aqui a estudar as vozes verbais, é isso mesmo. Uma das flexões dos verbos, né? Porque os verbos, eles podem se flexionar, eles podem variar, eles podem mudar em pessoa, número, tempo, modo e vozes verbais, isso mesmo. Então você já lembra aí rapidinho que as vozes verbais são pelo menos 3, não é isso? Mas antes da gente fazer a atividade aqui juntinhos, corra aí, pegue a sua atividade para que você possa realmente ver o que é que está certo, o que é que está errado, como é que está aí as suas respostas, tá bom, pessoal? Vá lá que eu estou aqui esperando. Muito bem, já que você está aí com a sua atividade, você sabe muito bem que nós temos, antes da nossa análise linguística, em que a gente vai estar falando sobre vozes verbais, nós temos justamente aí, ó, uma interpretação textual que a gente fez com base no curta-metragem Fragmentos que a gente assistiu essa semana na nossa aula ao vivo pelo Meet. E você deve lembrar. Então, vamos começar refletindo sobre a nossa interpretação textual. Aquele curta-metragem que é uma animação bem legal, né, de uma garotinha, vocês devem lembrar que começa ali a história, ela sofrendo um bullying, né, e aí a gente vai vendo que os personagens que ela vai encontrando vão também apresentando rachaduras no corpo ao longo da história. Isso também vai acontecendo com a garota, até que ela recebe um presente e aquele presente modifica completamente a vida dela e também das pessoas ao redor dela, né? Então vamos lá, que aí você já lembrou desse curta-metragem mega legal que tá lá no YouTube, a gente pode ver quantas vezes a gente quiser. E aí tinha uma interpretação textual que foi feita especialmente para você, é isso mesmo, você aí do outro lado da telinha. E a primeira pergunta era o seguinte: repare que no início da história a personagem não tem rachaduras em seu corpo. O que é que ocasiona as rachaduras no corpo dela à medida que a história vai acontecendo? Olha, gente, eu não coloquei respostas aqui porque eu tenho certeza que você, aluno da Escola Estadual João Paulo, que assistiu esse curta-metragem, conseguiu aí colocar a sua resposta, né? Certamente você observou que ao longo da história, a menina que não tinha rachadura no corpo, né? Porque ela era uma menina educada, que respeitava as pessoas, que não maltratava ninguém, então ela não tinha nenhuma rachadura. A partir do momento que as pessoas começam a tratá-la mal, né, que começam a gritar, outras a rirem, outras a ignorarem, a garota começa a se fragmentar. Então aí, pessoal, a gente já deu aqui a resposta para você, caso você não tenha colocado a sua própria resposta, não é? Muito bem. A número 2, a pergunta é: o que significam as rachaduras nos corpos dos personagens desse curta-metragem? Agora o foco não é mais a personagem principal, mas sim os outros personagens. E a pergunta é essa: o que é que causou a rachadura no corpo também daqueles outros personagens, dos colegas, daquele senhor? Me parece que tem um momento lá que ela está diante do pai e da mãe, né? E enfim, por onde ela passava, as pessoas estavam fragmentadas, estavam rachadas. O que era que tinha causado esses fragmentos, né, nas pessoas? Certamente era justamente o mesmo motivo pelo qual ela começou
a ser fragmentada também, né? Eram os maus tratos, era as piadinhas, as risadinhas, o fato da gente ser ignorado, né? E começar com esses maltratos que muitas vezes vêm das pessoas que a gente ama e também de pessoas que a gente nem conhece muito bem e vai nos atingindo, né? Vai nos deixando fragmentados, né? Então, certamente, né, pessoal, as vivências dessas pessoas com experiências não muito boas foi causando essas rachaduras e ao mesmo tempo foi também tornando-as pessoas amarguradas, pessoas que também passaram a tratar as pessoas da mesma forma negativa com que elas já tinham sido tratadas há algum dia. Então, a resposta número 2, certamente você colocou algo nesse sentido, muito bem. Número 3 é totalmente pessoal, cada um tem uma história, tem a sua história para contar. Então, em algum momento você já se sentiu fragmentado ou fragmentada? E aí? Com certeza, né, pessoal? Em algum momento das nossas vidas, a gente já se sentiu assim, quebrado por dentro, né? Machucado, magoado. Conte um pouquinho da sua experiência. E aí, cada um de nós talvez tenhamos muitas histórias assim para contar, né? Mas escolha aí só uma e conta aqui, tá bom? Número 4. E o que representava aquele presente que ela ganhou? Você lembra? Muito bem. Ela já tinha sido atraída por aquele presente num outro momento da história, né? Mas o senhor lá da loja de presentes não deixou ela tocar na caixa. E aí, inesperadamente, uma pessoa, um motoqueiro aparece com um rosto muito suave, né? E entrega o presente à garota. E aquele presente é um coração novo, né, pessoal? É um coração bondoso, é um coração que não estava mais quebrado, fragmentado, né? E depois que ela recebe esse novo coração, né, que ela também é bem cuidada por essa pessoa que lhe entregou esse presente, ela passa a se tornar uma menina mais feliz, né? E ela encontra uma forma muito especial de também compartilhar aquele presente que ela ganhou. Qual foi a forma? Muito bem. Ela começa a liberar o amor que ela recebeu, o carinho, né? Até chega um momento que ela chega ali, olha para aqueles coleguinhas que ridicularizaram ela no início da história. Ela fica ali meio pensativa se ela vai, se ela não vai. Mas aí ela decide, eu vou também liberar o amor ali naquele grupo que me magoou. Então, pessoal, a história é maravilhosa porque ela nos ensina, né? Nos ensina a não sermos mal educados, não sermos insensíveis, não sermos pessoas intolerantes e ignorantes com as outras, mas pelo contrário, ela nos ensina que a gente deve pagar o mal com o bem, fazendo o bem. E quando a gente compartilha o bem que existe dentro de nós, a gente também faz com que esse bem se prolifere na nossa sociedade, tá bom? E às 5, na história, a personagem começa a transformar a sua realidade. Na sua opinião, como é que você aí do outro lado da telinha, como é que nós podemos mudar o mundo ao nosso redor? A menina já deu uma dica. Eu não vou responder essa questão porque ela é muito importante. Eu espero que você tenha respondido a questão, mas mais do que ter respondido, que você possa praticar essa resposta que você deu na questão de número 5. Valeu, galerinha? Bom, pessoal, terminada a nossa interpretação textual, vamos para nossas questões aqui de análise linguística. E a nossa primeira questão é:
Identifique as vozes verbais das orações seguintes, utilizando o seguinte código. Letra A, nós vamos colocar voz ativa. Letra P, voz passiva. E letra R, se o verbo estiver na voz reflexiva. Isso mesmo, pessoal. Antes é interessante que a gente lembre aqui, né, o que são essas vozes verbais. Bom, você deve estar bem lembrado, porque a gente estudou numa aula top essa semana, esse assunto sobre as vozes verbais, que é a relação do sujeito da oração com o seu verbo, tá bom? Então, para que a gente saiba se a voz é ativa, passiva ou reflexiva, é necessário que primeiro a gente sempre encontre o sujeito de cada oração, de cada frase dessa aqui abaixo, e após encontrar esse sujeito, olhar a relação dele com os seus respectivos ou respectivo verbo, tá bom? E observar se o sujeito ele está praticando, sofrendo ou praticando e sofrendo a ação ao mesmo tempo. Porque quando o sujeito ele pratica a ação, isso é sinal de que o verbo está na voz ativa. Quando o sujeito ele não pratica, ele apenas recebe, tá? Ele não faz, ele sofre a ação, voz passiva. E quando ele tanto faz, pratica a ação, como ele recebe nele mesmo essa ação, voz reflexiva, como se fosse um espelho, tá certo, pessoal? Então vamos lá, porque é muito fácil esse assunto, tá? Primeira oraçãozinha aqui, ó. Amarrei-me à árvore. E aí, pessoal, cadê o sujeito dessa oração? Não sabe? Acha que é árvore? De jeito nenhum. É só você perguntar o verbo, quando você quer encontrar o sujeito, você pergunta uma perguntinha clássica, que é quem, tá bom? Quem amarrei? Aí você vai encontrar, quem amarrei só pode ser eu amarrei. Gente, esse sujeito, ele está oculto, ele está escondido. O sujeito dessa oração é o eu, tá bom? E agora que a gente já encontrou o sujeito, e a gente já sabe que o verbo aí é o que, ó? Essa ação de amarrar, a pergunta é, nesse caso, nessa oração, o sujeito eu, que está escondido, está oculto, ele está praticando ou ele está recebendo a ação? Ou ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo? Se você pensou aí um pouquinho e disse, espera aí, eu amarrei-me à árvore, então eu pratiquei essa ação, fui eu que amarrei. Mas amarrou a quem? Repare, pessoal, que a gente tem aqui, ó, o me. Não esqueça, ele é chamado de pronome reflexivo, né, gente? Portanto, esse me aqui se refere que o eu praticou a ação de amarrar em si mesmo. A pessoa mesma se amarrou a ela mesma. Portanto, como é que eu vou dizer que esse verbo está em qual voz verbal? Claro que é a voz, isso aí, gente, é reflexiva. Não tem como duvidar, porque o sujeito eu, ele pratica a ação nele mesmo. Portanto, voz reflexiva, pratica e sofre a ação. Agora vamos para a próxima. O boi foi morto. E aí, pessoal, cadê o sujeito? De quem estamos falando? Se você não sabe, pergunte ao verbo. Aquela perguntinha clássica. Quem foi morto? Você vai encontrar a resposta. Foi? O boi, né? Portanto, o sujeito é o boi. E o verbo, gente, aqui, na verdade, lembrem-se, eu falei em locução verbal na aula dessa semana, tá? Ó, foi e morto são dois verbos, um colado no outro. Isso aqui a gente chama de locução verbal. Isso mesmo. Então, nós temos aí o sujeito, o boi, e temos a locução verbal, que são esses dois verbos. Foi morto, tá bom?
Portanto, gente, repare bem, o boi aí está praticando a ação ou está sofrendo a ação? Coitadinho, né, pessoal? Ele não está fazendo nada. Fizeram isso com ele. Portanto, o boi, ele sofreu a ação, ele recebeu a ação. Fizeram isso com ele, mataram ele, né? Portanto, o boi é um sujeito paciente, ele não fez ação, ele ficou lá recebendo a ação, voz passiva. Lembrem-se que é uma das características da voz passiva, é quando ele vem aqui, ó, junto com uma locução verbal. Inclusive, lá na minha videoaula dessa semana, eu expliquei a diferença entre voz passiva sintética e voz passiva analítica. A voz passiva analítica, ela sempre vai vir junto com essa locução verbal, tá, pessoal? Então, é uma característica muito importante da voz passiva, a presença das locuções verbais. Vamos para a próxima. O dia de amanhã não foi previsto por ninguém. E aí, pessoal, quem é o sujeito dessa oração? De quem nós estamos falando? Muito bem, se você falou aí de cara, o dia de amanhã. É sobre isso que estamos falando. Portanto, o dia de amanhã é o nosso sujeito. E o verbo, você consegue detectar o verbo? Muito bem, se você disse aí, professora, a gente não tem verbo, a gente tem também aqui locução verbal, ó. Foi e previsto. Foi do verbo ir e previsto do verbo prever. Então, ó, um verbo ligado ao outro, colado no outro, locução verbal. Agora que a gente já encontrou o sujeito e a sua locução verbal, vamos lá. O dia de amanhã, pessoal, está praticando uma ação ou está recebendo essa ação? Ó, o dia de amanhã não foi previsto por ninguém. Repare que o dia de amanhã não está fazendo a ação. Ele está recebendo a ação, ou melhor, não está recebendo a ação porque ele não foi previsto, né? Portanto, pessoal, aqui também, mais uma vez, o sujeito é paciente e a locução verbal nos indica que a voz é passiva. Fechado? Vamos para a próxima. Vários animais foram mortos pela poluição. Que tristeza, né, pessoal? Pergunta para vocês, cadê o sujeito dessa oração? De quem nós estamos falando? Muito bem, dos vários animais. Tá aqui o meu sujeito. Agora procura o verbo aí. Encontrou? Muito bem, se você está dizendo não, professora, mais uma vez a gente tem aqui a locução verbal, ó. Foram e mortos. Não é verbo, não, é locução verbal. Foram do verbo ir, mortos do verbo morrer. Portanto, um verbo colado no outro, locução verbal. Então, repare aqui no sujeito, vários animais, e aqui na sua locução verbal, vários animais foram mortos pela poluição. Esses animais estão praticando ou sofrendo a ação? Claro que é muito fácil, né? Não são eles que estão se matando, eles estão recebendo essa ação, eles estão sofrendo essa ação. É claro que esse sujeito é paciente também. E a locução verbal aí indica também que o verbo ou a locução verbal está na voz passiva, porque o sujeito não está praticando a ação, tá bom? Agora vamos para a próxima. Marina vestiu-se rapidamente. De quem estamos falando? Muito bem, se você falou Marina. E o verbo você consegue encontrar? Isso aí, se você falou, tá aqui, professora, vestiu. É uma ação, é um verbo. Isso mesmo, então Marina é o sujeito, vestiu é o verbo, é a ação. Deixa eu perguntar a vocês, quando a gente diz
Marina vestiu-se rapidamente. Marina está praticando a ação? Se você disse sim, você acertou. Mas Marina só está praticando a ação? Ou ela também está recebendo, ela também está sofrendo essa ação? Se você disse aí, ela está sofrendo a ação, ela está recebendo, você também acertou. Repare, pessoal, que o sujeito está praticando a ação de vestir e está também recebendo em si mesmo essa ação. Olha, não esqueçam-se que quando o sujeito ele pratica e ele recebe a ação, sempre a gente vai ter um verbo e o pronome, que a gente chama de pronome reflexivo, como lá na letra A, na primeira opção aí, tá bom? Também vinha com o pronome reflexivo. Portanto, é claro que aqui a voz também é reflexiva. O sujeito pratica a ação em si mesmo, tá bom? Vamos seguindo então, porque tá ficando muito fácil. O carro foi freado rapidamente. E aí, pessoal, cadê o sujeito? Muito bem, se você falou o carro, eu estou falando sobre o carro. Isso mesmo. E o verbo, você consegue encontrar? Ah, professora, também já encontrei, mas não é verbo. É locução verbal. Foi freado. Isso mesmo, pessoal. Foi freado do verbo ir e freado do verbo frear, né? Portanto, locução verbal. E aí, gente, o carro está praticando essa ação? Foi ele que fez essa ação? Ou fizeram essa ação com ele? Muito bem, o carro não se freia só, alguém tem que fazer isso. Portanto, o sujeito aqui ele é paciente e foi freado, que é a nossa locução verbal, está na voz passiva. Perfeito, gente. Meu pai trancou todos os quartos. E aí, gente, quem é o sujeito dessa oração? Não se esqueçam, o sujeito é de quem a gente está falando. Isso, se você falou meu pai, acertou. Se você ficou com dúvida, procura o verbo ou a locução verbal e sempre faça aquela perguntinha clássica. Quem trancou? Quem foi freado? Quem se vestiu? Quem foram mortos? Quando você faz essa pergunta ao verbo ou à locução verbal, obviamente, rapidamente você encontra quem é o sujeito da oração. Quem trancou todos os quartos? Ora, foi meu pai. Portanto, ele é o sujeito da oração. E o verbo, ó, trancou. Pessoal, agora que eu já encontrei o sujeito, já encontrei o verbo, é só eu perceber. Esse sujeito está praticando ou sofrendo a ação? Se você está percebendo aí que ele está praticando, isso mesmo, meu pai ele foi lá e fez essa ação, portanto, ele é um sujeito agente, é um sujeito que age. E a voz, é claro que esse verbo trancou está na voz ativa, porque o sujeito, ele age, ele é agente. Vamos para a próxima. O menino se feriu com a faca. Pessoal, cadê o sujeito? Todo mundo já sabe, né? É o menino, porque é de quem a gente está falando. Se tiver dúvida, pergunta ao verbo. Quem se feriu com a faca? Parece a resposta rapidinho, o menino. E o verbo, pessoal? Claro, já está aqui a ação, professora. Feriu. Isso mesmo, pessoal. Então, tá aqui o sujeito, tá aqui o verbo. E aí, vamos lá para aquela perguntinha clássica. O sujeito aí, o menino, ele está praticando a ação ou sofrendo a ação? Se você falou que ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, você acertou, porque essa voz, é claro que é reflexiva, né? Quando o sujeito, ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Aí você talvez esteja se perguntando, professora, você não disse que sempre que o verbo estiver na voz reflexiva, ele sempre vai vir acompanhado por um pronomezinho na frente, ó. Eu já sei que quando tem aquele tracinho e um pronome é voz reflexiva.
tracinho e o pronome voz reflexiva. Mas aqui eu não tô vendo esse pronome. Olha, gente, o pronome tá aí sim, só que ao invés de estar aqui na frente, ele está aqui atrás, tá bom? Isso também pode acontecer. Eu poderia ter falado o menino feriu-se com a faca, ou falar o menino se feriu com a faca. Me amarrei à árvore ou amarrei-me à árvore, tá bom? Então, esse pronome reflexivo, ele pode estar tanto na frente do verbo, como pode estar antes dele, tá bom? E esse se, esse me, o ti, tá certo? Nos, são pronomes reflexivos, porque vão estar se referindo sempre ao sujeito, tá? Entendido isso, vamos lá, ó. Os livros eram deixados na carteira. E aí, pessoal, estamos falando de quem? É só perguntar aí, ó, ao verbo ou locução verbal, aquela perguntinha. Quem eram deixados na carteira? Quem? Os livros. Então, tá aqui o sujeito, eu tô falando sobre os livros. E nós temos, então, aqui não um verbo, mas uma locução verbal. Eram, do verbo ser, e deixados, do verbo deixar. Então, os livros eram deixados na carteira. Gente, esse sujeito, ele está praticando a ação ou ele está recebendo, sofrendo a ação? Muito fácil, né, pessoal? Obviamente que os livros, coitadinho, não estão fazendo nada. Eles são sujeito paciente. Eles também não praticam, eles recebem a ação. E a gente percebe aqui, ó, a característica da voz passiva analítica. Olha aqui a locução verbal. Então, não há a mínima dúvida que essa locução verbal está na voz passiva, tá, gente? E o carro foi freado bruscamente, é muito parecida com outra oração que a gente já viu aqui. O carro foi freado rapidamente. O contexto é o mesmo, né? Mudou só uma palavrinha aí e não foi nem de sentido, foi apenas no ponto de vista da escrita, tá? Obviamente que o carro aqui continua sendo sujeito paciente. Você tá vendo aí, foi freado, é uma locução verbal, portanto, esse sujeito seguido dessa locução verbal, ele não pratica a ação, ele sofre a ação, portanto, voz passiva. Deu para lembrar bem legal aqui com essa atividade, né, pessoal? Com essa questãozinha aqui, o que é voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, e como a gente tem que analisar para poder identificar corretamente a voz passiva numa oração, tá bom? Bom, pessoal, então vamos aqui para a questão de número 2, que pede para que a gente transforme as orações que estão aqui abaixo em voz ativa. Então, se ele está pedindo para a gente transformar, é porque as orações abaixo não estão na voz ativa. Vamos descobrir em que vozes verbais elas estão? Vamos aí para a letra A. As fotos eram mostradas pelos garotos. Pessoal, nessa oração, de quem nós estamos falando? Muito bem, se você está dizendo, ora, o sujeito dessa oração, nós estamos falando sobre as fotos. Pessoal, as fotos estão praticando ou estão sofrendo a ação? Aí você vai dizer, peraí, as fotos eram mostradas pelos garotos. Eram mostradas, ó, é uma locução verbal. Repare que as fotos não estão se mostrando. É alguém que está fazendo isso com elas, né? Portanto, já de cara a gente sabe que essa oração aí está na voz passiva. E a gente está vendo também aqui, né, pessoal, a presença da locução verbal. Eram mostradas, dois verbos, um ao lado do outro. É claro que está na voz passiva analítica, tá bom? Mas o que a questão quer que a gente faça é que a gente transforme essa oração que está na voz passiva em orações que fiquem na voz ativa. Você sabe que a diferença da voz ativa para passiva
É porque na voz ativa o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre, recebe a ação. Aí você deve estar imaginando, professora, como é que eu faço essas fotos praticarem a ação? Calma aí, pessoal. Vamos ler mais uma vez essa oração, ó. As fotos eram mostradas pelos garotos. Repare que o sujeito é as fotos. Mas, nessa oração, quando a gente lê ela, as fotos eram mostradas pelos garotos. Será que aí nessa oração a gente consegue identificar quem está praticando a ação? Muito bem, se você está dizendo sim, são os garotos, tá aqui. São eles que estão praticando a ação. Vocês sabem que quando a gente encontra o ser que pratica a ação na voz passiva, ele recebe um nome especial, né? Ele é chamado de agente da passiva, porque é ele que age na voz passiva. Então, pessoal, é bem fácil fazer essa transformação. Eu vou pegar esse agente da passiva que está bem aqui, como vocês estão vendo, e eu vou colocar ele no início da minha oração, para que ele pratique a ação, tá certo? Então, no lugar de eu agora falar, as fotos eram mostradas pelos garotos, então eu vou colocar os garotos para praticar essa ação. Então, vai ficar como? Os garotos, isso mesmo. Aí no lugar de eram mostradas, vamos colocar aqui, ó, mostraram as fotos. Reparou que agora essa oração está na voz ativa? Porque agora eu peguei o ser aqui que pratica a ação na voz passiva, que é o agente da passiva, coloquei ele agora para ser o sujeito e fiz as alterações necessárias para que eu pudesse mostrar que são os garotos, ó, que estão fazendo a ação de mostrar as fotos. Não é fácil? Então, vamos lá para a letra B, para você ver como é bem fácil fazer essa transformação. Uma lista de reivindicações será organizada pela comunidade. Pessoal, aqui do mesmo jeito, olha, de quem nós estamos falando? Aqui nós estamos falando sobre uma lista de reivindicações. Essa lista de reivindicações, ela está praticando ou sofrendo a ação? Repare, ó, será organizada. Ela não está fazendo essa ação. A lista está recebendo. Quem é que está praticando essa ação de organizar essa lista de reivindicações? Muito bem, se você está dizendo foi a comunidade. Pela comunidade é quem está praticando a ação aqui nessa oração que está na voz passiva. Portanto, pessoal, eu vou pegar esse agente da passiva agora e vou transformar ele em sujeito da oração. Ele vai vir no começo. Então, a comunidade, o que foi que ela fez? Muito bem. No lugar de falar será organizada, eu vou dizer que foi ela que organizará, né? Então, vai ficar o seguinte, gente. A comunidade organizará, olha, uma lista de reivindicações. Repararam? Agora sim, o sujeito aqui nessa oração, que antes era o agente da passiva, agora ele se transforma em sujeito e ele vai praticar a ação. É simples assim, muito bem. Quando você encontra quem praticou a ação lá na voz passiva, é só você transformá-lo em sujeito e entregar a ação para ele, tá bom? Vamos para a letra C. O motor é desmontado pelo mecânico com paciência. Repare que aqui, olha, o sujeito, nós estamos falando sobre o motor. Ele também não está fazendo nada, coitadinho, ele é paciente, ó. Ele é desmontado. Olha aqui a locução verbal. Então, se esse sujeito ele está recebendo a ação, é claro que essa locução verbal está na voz passiva. Mas a gente tem que transformá-lo
né? Essa oração todinha na voz ativa. Deixa eu perguntar a vocês, dá para saber quem é que praticou essa ação aí na letra C? Quem foi que desmontou o motor? Muito bem, se você diz, claro que dá, professora, tá aqui, ó. Foi o mecânico, foi pelo mecânico, foi ele que desmontou o motor. Então, pessoal, vamos pegar esse agente da passiva aqui, ó. Vamos transformar ele em sujeito. Ele agora é o sujeito. Então, eu vou começar aqui com ele. O mecânico, aí qual foi a ação que ele fez? Se é desmontado, então foi ele que fez isso. Então, vai ficar como, ó. O mecânico desmontou, ou melhor dizendo, pessoal, desmonta, tá? Porque tá no presente, tá? Vamos arrumar aqui bem rapidinho. Pronto, pessoal, aqui arrumadinho, ó, como ficou fácil, ó. Peguei o agente da passiva, transformei em sujeito, ó, o mecânico, agora sim no presente, desmonta o motor com paciência. Repare que agora o mecânico se transformou no meu sujeito e num sujeito que pratica a ação. Portanto, agora, ó, eu transformei essa oração aqui da letra C numa oração que agora está na voz ativa. Pessoal, reparem também que quando a gente faz a transformação, ó, a locução verbal, ela desaparece. Ao invés de 2 verbos, a gente fica com apenas um, com a ação principal. Aqui aconteceu a mesma coisa, ao invés de será organizado, ó, a gente usou apenas um verbo, o verbo principal, organizará, tá bom? Então, sempre na voz ativa, nós vamos ter a presença de um verbo. E na voz passiva, nós vamos ter, quando ela é analítica, nós vamos ter a presença de 2 verbos. Letra D. O rádio foi desligado pelas crianças logo em seguida. Pessoal, cadê o sujeito? De quem nós estamos falando? Muito bem, nós estamos falando do rádio. Portanto, o rádio é o sujeito dessa oração. Ele está fazendo ou ele está recebendo a ação? Se você está falando aí que ele está recebendo a ação, ó, ele foi ligado, fizeram isso com ele, olha aqui a presença da locução verbal. Portanto, de cara a gente já sabe, né? A oração está na voz passiva analítica. Mas a gente tem como saber quem fez essa ação com o rádio? Tá aqui bem claro, né? Foram as crianças, né? Ó, pelas crianças. O que é que eu faço? Vocês já sabem. Você pega esse agente da passiva e agora ele vai ser o sujeito da oração. Então, eu vou dizer, ó, as crianças. Qual foi a ação que elas praticaram? Muito bem, elas ligaram o rádio logo em seguida. Portanto, agora nós temos a oração aí na voz ativa, porque as crianças são o sujeito que age, que está agindo nessa oração, tá bom? E a letra E, a casa foi atingida por raios. Repare, pessoal, que o sujeito é a casa. Essa casa também não está praticando a ação. Ela recebeu a ação, ela foi atingida. Olha a locução verbal aqui, ó. Foi atingida. Vi a locução verbal, já sei. Voz passiva analítica, tá? Mas nós queremos transformar essa voz passiva em voz ativa. Gente, quem praticou essa ação foi quem? De quem é a culpa? Muito bem, foi dos raios. Portanto, gente, esse por raios, essas 2 palavrinhas, tá? É o meu agente da passiva. O agente da passiva sempre vai vir composto por 2 palavrinhas, tá bom? Então, esse agente da passiva, eu vou transformar agora ele em sujeito, ele vai estar aqui no começo. Então, eu vou dizer que os raios, e aí, qual foi a ação que eles praticaram? Muito bem, se você falou aí do outro lado, eles atingiram. Isso mesmo. Então, os raios atingiram a casa. Agora sim, nós temos uma oração na voz ativa, porque o sujeito agora, que é os raios,
É ele que está praticando a ação, tá bom, pessoal? Não é difícil, tá? Que só para deixar claro para vocês, quando for pedido para você fazer essa transformação da voz passiva para a voz ativa, basta você encontrar o agente da passiva, ou seja, aquele ser que pratica a ação, colocar ele no início da oração e colocar a ação que ele pratica fazendo as adaptações necessárias. É bem fácil. Vamos para a questão de número 3, que é o inverso do que a gente acabou de fazer. Aqui na questão 3, ele pede para que a gente passe agora as orações para a voz passiva, tá certo? A gente estava passando no exercício anterior para a voz ativa. Aqui ele quer que a gente faça o contrário. Vamos aqui dar uma olhadinha. Ó, letra A. O professor interrompeu a aula. Repare, pessoal, que o sujeito aqui é o professor, né? E esse professor, ele é um sujeito agente. É ele que está praticando, olha, a ação de interromper. Foi ele que praticou essa ação. Porém, o que a gente vai fazer agora é transformar essa oração de uma forma que o sujeito, né, ele sofra a ação. Então, repare aqui na letra A, o professor interrompeu a aula. Quem é que poderia estar sofrendo essa ação realizada pelo professor? Claro que foi a aula, né, que sofreu essa ação. Então, pessoal, eu vou pegar aqui, olha, esse finalzinho aqui da oração, que a gente vai chamar de objeto, tá? A gente vai ter uma aula só para a gente relembrar os objetos direto, indireto e tal. Então, eu vou pegar aqui o objeto, o finalzinho da oração e vou transformá-lo em sujeito, ó. Então, eu vou dizer a aula. Agora, veja que a aula vai ser o sujeito. E esse sujeito, ele tem que ser paciente. Então, o que foi que aconteceu com a aula? Não pode ser, mas a aula interrompeu. Até porque ela não pode praticar essa ação, né? Então, o que aconteceu é que ela vai sofrer essa ação. E aí, eu tenho que usar a locução verbal. E aí, gente, vai ficar a aula foi, olha, 2 verbos, interrompida, tá? Pelo professor. Repare que agora, olha, a aula, que era o finalzinho lá da oração, se transforma no sujeito, só que é um sujeito que não pratica, ó, é um sujeito que recebe a oração. Sempre que o sujeito vai receber a oração, ó, é comum eu transformar o verbo em uma locução verbal. E aqui o sujeito, que era o professor antes, ele se transforma no agente da passiva, tá bom? Bem fácil. Vamos então aqui para a letra B, que diz assim: os garotos enfurecem o colega. Você já sabe, né? O sujeito aí é os garotos, né? Estamos falando dos garotos. Repare que eles estão praticando essa ação, eles que enfurecem o colega. Então, os garotos aqui é o sujeito agente, aqui nós temos o verbo, né, que é praticado pelo sujeito, portanto, é um verbo que está na voz ativa, mas agora a gente tem a missão de transformar essa oração em voz passiva, ou seja, o sujeito agora, ele tem que ser um sujeito que é paciente, que recebe a ação. Quem está recebendo essa ação? Só não é os garotos, né, pessoal? Então, obviamente que quem está sofrendo, quem sofrerá essa ação é o colega, ó. Lembrem-se, eu vou lá para o finalzinho, eu pego o objeto, tá? E vou colocar aqui, vou transformar ele em sujeito. Então, agora eu não quero mais falar sobre os garotos, eu vou falar sobre o colega. E aí, gente, o que é que aconteceu? O que é que acontece com esse colega, né? Repare que os garotos enfurecem ele. Portanto, o colega, ele, ó, transformando o verbo enfurecer em 2 verbos, uma locução verbal, vai ficar como? O colega, ele
é enfurecido. Aí, olha, quem era o sujeito se transforma agora em agente da passiva. O colega, olha, ele não pratica a ação, ele recebe a ação. Ele é enfurecido pelos garotos. Tá certo, gente? Fácil, fácil. Vamos continuar treinando aqui. Carla previu o dia de amanhã. Repare que Carla, ela está fazendo a ação de prever. Portanto, previu aí é um verbo que está na voz ativa. Mas a nossa missão é passar para a voz passiva. Carla previu o dia de amanhã. Repare, pessoal, que quem vai ter que sofrer então a ação não pode ser Carla, porque Carla é quem pratica a ação. Então, quem vai sofrer essa ação é o dia de amanhã. Então, eu vou pegar, olha, o objeto. Objeto é tudo que vem depois do verbo, tá, gente? É a partezinha que completa o verbo. Eu vou pegar esse objeto, vou transformar ele aqui em sujeito, ó. Partezinha de trás vem para frente. O dia de amanhã. E aí, gente, vai acontecer o que com o dia da manhã? Uma previsão, né? Então, ó, transformando previu em uma locução verbal. O dia de amanhã foi, olha, dois verbos, foi previsto. Aí eu coloco quem é responsável por essa ação, por Carla. Virou agora, olha, Carla, que era o sujeito, agora se transformou no agente da passiva, tá certo? E para a gente terminar, letra D, João e Pedro viram algo estranho. Vamos lá, a gente já está vendo aqui que João e Pedro, eles praticaram a ação de ver algo estranho. Portanto, viram é um verbo que está na voz ativa, porque o sujeito está praticando a ação. Mas e agora? Vamos transformar aí para que o sujeito ele sofra a ação. Tá certo? Não esqueça, você tem que pegar o finalzinho, tá? Lá da oração, aquela partezinha que completa o verbo. Então, algo estranho é o que completa o verbo. Vou colocar na frente. Então, vai ficar como? Algo estranho. Aí, olha, o que é que aconteceu com esse algo estranho? João e Pedro não viram? Então, como ele vai virar sujeito, esse algo estranho, então vai ficar da seguinte forma. Algo estranho foi visto por João e Pedro, tá certo, pessoal? Então, não é difícil transformar a voz ativa para a voz passiva e a voz passiva para a voz ativa. Você só tem que lembrar que na voz ativa, o sujeito é aquele que faz a ação, tá bom? E na voz passiva, o sujeito ele vai ter que sofrer a ação. E há uma inversão na oração, né? Porque a gente vai lá para o finalzinho da frase e transforma aquele final nos sujeitos. E aí a gente consegue fazer essa transformação com facilidade, tanto para a voz ativa como para a voz passiva, tá bom, pessoal? Vamos seguindo então, porque nós temos aqui a quarta questão que pede para a gente marcar o único item em que o se indica uma ação reflexiva. Você sabe que esse se, ele pode ser chamado de pronome reflexivo, que é quando o sujeito ele pratica e ele está recebendo a ação em si mesmo. Então, quando a gente encontrar aí uma oração que está na voz reflexiva, é essa opção que a gente vai marcar, tá bom? Vamos para a letra A então, tá? Letra A diz, a menina se penteia sempre. E aí, pessoal, esse se, será que está indicando uma ação reflexiva? Vamos lá, quem é o sujeito? Perfeito, a menina. E aí, gente, a menina está praticando a ação ou está recebendo? Qual é a ação que ela pratica? Muito bem, ela penteia. Ela penteia a quem? A ela mesma. Perfeito, gente. De cara, a resposta já está aqui bem óbvia, né? É a letra A, onde a gente encontra aí uma oração na voz reflexiva e esse se funcionando
como pronome reflexivo. Vamos então aqui ver a letra B, C, D e E. A letra B diz assim: não se dançou à noite. Pessoal, repare que aqui nós não temos nem sequer um sujeito sendo identificado. Então, se a gente não tem um sujeito, né? Quem não dançou à noite? Não está dizendo aí. Então, não tem como eu saber qual é a relação desse sujeito com o verbo. Não se esqueçam que para a gente identificar a voz verbal, é preciso encontrar o sujeito e ver a relação dele com o seu verbo ou com a sua locução verbal, tá bom? Na letra C, a mesma coisa, ó. Fizeram-se novos acordos, tá bom? Então, repare aqui que fizeram, né? A gente não tem como dizer quem foi que fez. Tá faltando aí identificar o sujeito. E a letra D, da mesma forma, precisa-se de mais dados. Também não está se identificando quem precisa. Portanto, gente, não é a letra E nenhuma das alternativas, porque na letra A gente tem uma oração com um sujeito que aparece, que pratica e que recebe a ação. Portanto, somente a letra A está na voz reflexiva. Somente a letra A tem um se que indica uma ação reflexiva, tá bom? Vamos que vamos, porque a gente já está chegando quase ao fim da nossa correção, tá bom? Número 5. Identifique se o sujeito destacado nas frases, eles são sujeitos agentes ou sujeitos pacientes. Muito fácil, né, pessoal? Muito fácil mesmo. Sujeito agente é aquele que age. Sujeito paciente é aquele coitadinho que não faz nada. Ele fica ali só paradinho, esperando que alguém faça algo com ele, tá bom? Então, vamos que vamos. Letra A diz assim: os jogadores foram derrotados pelo time adversário. Já tá aí, ó, destacado o sujeito. Os jogadores. Pessoal, esses jogadores, eles praticaram ou eles receberam a ação? Reparem que eles foram derrotados. Eles não fizeram essa ação. Não foram eles que se autoderrotaram. Portanto, alguém fez isso com ele, foi o time adversário. Então, os jogadores, é claro que é um sujeito paciente, tá bom? Letra B. O time adversário derrotou os jogadores. Agora, aqui na letra B, o sujeito agora é o time adversário. E aí, gente, esse sujeito praticou ou recebeu a ação? Muito bem, se você está dizendo praticou, foram eles que foram lá e derrotaram. Então, é claro que ele é um sujeito que age. Então, ele é um sujeito agente. Letra C. As fábricas poluem a água dos rios e o ar. Sujeito, as fábricas, já está aí destacado. E aí, gente, esse sujeito está agindo ou está paradinho lá passivo? Claro que eles estão agindo e agindo de uma forma muito negativa, né, pessoal? Poluindo a água dos rios e do ar. Portanto, sujeito agente. Letra D. São divulgadas através do jornal as programações de cinema. Então, aqui, olha, o sujeito está lá no finalzinho da oração. E pode, professora? Claro que pode, não tem problema. O sujeito, geralmente, ele vem no início das orações, mas ele pode estar também no meio ou no final. Repare bem, as programações de cinemas, elas estão praticando ou elas estão sofrendo, recebendo a ação? Repare, pessoal, que são divulgadas. São divulgadas é uma locução verbal, significa que elas não estão fazendo a ação, não. Alguém está praticando essa ação com elas ou nelas, tá bom? Portanto, é claro que é um sujeito paciente. E letra E, a gente tem aqui o seguinte: as fortes ondas destruíram o calçadão de Matinhos. Pessoal, as fortes ondas estão agindo
ou elas estão recebendo a ação? É claro que são elas que estão agindo, foram elas que destruíram o calçadão. Portanto, sujeito a gente, tá bom, pessoal? E para a gente já chegando aqui ao nosso fim, ele pede que na sexta questão a gente possa estar usando aqui esse código abaixo, tá? Número 1, se a voz estiver na voz passiva analítica, ou seja, o verbo ou a locução verbal. E 2, se o verbo, a locução verbal, estiver na voz passiva sintética. Pessoal, lá na nossa última videoaula, eu expliquei a diferença entre a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, né? A voz ativa, ela não tem subclassificação e a voz reflexiva também não. Agora, a voz passiva, ela pode ser desses dois tipos, tá? Mas é bem fácil a gente identificar a diferença. A voz passiva analítica, ela é mais extensa, porque ela vai ter a presença da locução verbal, daqueles dois verbos, um do lado do outro, tá? Na voz passiva analítica também, podemos ter a presença ou não do agente da passiva. Porém, a voz passiva sintética, como a palavra já diz, ela é mais reduzida, ela é mais sintética, tá? Resumida. No lugar de uma locução verbal, dois verbos, nós teremos apenas um verbo seguido, tá? Seguido da partícula apassivadora que a gente chama de se, tá bom? Então, pessoal, muitas vezes a oração ela pode estar na voz passiva, ou seja, o sujeito ele pode estar sofrendo a ação, mas ao invés de termos a locução verbal, nós termos apenas um verbo junto com a partícula apassivadora se, e nesse caso o agente da passiva nunca estará presente, tá bom? Então é preciso a gente analisar com cuidado, mas há diferenças muito claras entre a voz passiva analítica e sintética que facilita o nosso entendimento. Vamos aqui na letra A, olha. Foi encontrado o tesouro. Pessoal, repare aqui, olha, que o sujeito, de quem a gente está falando, né? Ó, quem foi encontrado é o tesouro, tá? A gente está vendo, o sujeito está bem aqui no finalzinho da oração. E aqui a gente já tem de cara a locução verbal. Então, quando a gente tem a locução verbal, dois verbos, um ao lado do outro, não tenha dúvida, é voz passiva analítica, tá bom? Esse sujeito, ele está sofrendo a ação, não foi ele que praticou, fizeram isso com ele, ele foi encontrado, tá? Então, tá na voz passiva, o sujeito sofre a ação, porém há a presença da locução verbal. Portanto, número 1, voz passiva analítica, tá, gente? Vamos para a letra B. Procura-se estudante para dividir apartamento. Pessoal, repare aqui, olha, que nós estamos falando sobre estudante, né? Sobre um estudante. Me diz uma coisa, esse estudante está praticando a ação? De jeito nenhum, ele está sendo procurado, né? Então, repare que o verbo aqui, olha, ele é um verbo só, certo? Esse verbo mostra que esse estudante, ele está recebendo ou receberá essa ação, mas aqui nós não temos uma locução verbal, nós não temos dois verbos, nós temos apenas um verbo junto com o pronomezinho se. Então, quando a gente tem um sujeito que sofre a ação, mas que ao invés de ter uma locução verbal, nós temos um verbo junto com essa partícula se, que a gente chama de partícula apassivadora, não é mais voz passiva analítica. Ela se resumiu no lugar de dois verbos, tá certo?
nós vamos ter aí o uso de apenas um verbo. Portanto, nós vamos usar aqui o número 2, porque essa oração está na voz passiva sintética, tá? E aí nós vamos para a letra C. Seu trabalho não será reconhecido. Pessoal, repare que o sujeito é seu trabalho. O seu trabalho, ele não está praticando uma ação. Ele está sofrendo uma ação de não ser reconhecido, tá certo? Então, esse sujeito aqui é paciente. E repare que o verbo aqui são dois. Será e reconhecido. Portanto, se eu tenho dois verbos, ou seja, uma locução verbal, o sujeito está sofrendo a ação, é claro que é voz passiva analítica, tá certo? Porque tá aí a presença da locução verbal. E na letra D, discutia-se o novo projeto. Pessoal, repare bem que nós estamos falando aqui sobre o novo projeto. Esse novo projeto, ele não está praticando essa ação de discutir. Não é ele que está fazendo, é alguém que está discutindo ele. Portanto, ele, aliás, que está sendo discutido. Portanto, ele é um sujeito paciente. Mas repare aqui que nós não temos uma locução verbal. Nós temos apenas um verbo, que é discutia, e o se, que é a partícula apassivadora. Portanto, gente, se nós não temos aqui a locução verbal, e sim um verbo seguido pela partícula apassivadora se, nós temos então a voz passiva, sintética. Diminuiu de dois verbos para um. E sempre virá com esse se na frente, tá bom? Letra E. Os resultados ainda não foram divulgados. Repare que o sujeito é os resultados. E esses resultados, eles estão sofrendo a ação. Não são eles que se divulgaram. Alguém ainda não praticou essa ação neles, né? Portanto, eles estão sofrendo ou estão prestes a sofrer essa ação. Gente, aqui nós temos dois verbos, temos a presença da locução verbal. Esse sujeito está recebendo ou irá receber essa ação. Portanto, se há a presença da locução verbal, o sujeito é paciente e a voz é passiva analítica. Só para ficar bem mais claro aqui para vocês, a voz passiva, ela pode ser analítica ou sintética. Como é que eu sei essa diferença, professora? Vou falar de novo para ninguém ficar com dúvida aqui. Voz passiva analítica, o sujeito ele sofre a ação, ele recebe a ação e ele sempre virá aqui, formado pela locução verbal. Sempre que ele for um sujeito paciente, sempre que a oração estiver na voz passiva analítica, você vai ter a presença dos dois verbos da locução verbal. Já quando ele estiver na voz passiva sintética, lembrem-se, o sujeito ele também vai sofrer a ação, ele também vai receber a ação, porém no lugar de ter dois verbos, nós vamos resumir, vamos sintetizar isso. Vai ser apenas a presença de um verbo, mais esse se, que nós vamos chamar de partícula apassivadora, tá certo? Não confundam esse se com o pronome reflexivo, tá bom? Aí é preciso ler as orações com atenção. Se o se ele estiver se referindo ao sujeito que pratica e recebe a ação, aí não é voz passiva sintética, não. É voz reflexiva. Como é que eu sei disso? Lendo o contexto, tá bom, pessoal? O contexto vai me revelar se o sujeito está praticando e recebendo a ação ao mesmo tempo. Assim como o contexto também, ou seja, as orações, elas me revelam quando o sujeito ele só pratica ou só recebe as ações, tá bom?
Bom, gente, por hoje é só. Valeu, galerinha top. E agora eu já estou partindo. Tchau!